opção, Vene Casagrande, do Flamengo, que vai encontrar o Palestino no jogo de hoje? Pois é, tem uma mudança no time titular, essa mudança que o torcedor estava pedindo há muito tempo, não no lugar desse tal jogador que eu vou citar agora, mas a torcida estava... É isso, tá a torcida estava pedindo para esse jogador entrar no time, independentemente do lugar de quem. Mas vamos lá. Começa com qual letra? Começa com L. Você quer começar do ataque para a defesa? Do ataque, vamos lá. Você isso. consegue? É bom que eu trabalho minha memória aqui. Vamos lá. Massa cinzenta. Pedro no gol, Luiz Araújo. No gol? Não, no ataque. No ataque, desculpa. Pedro no gol. Pedro no Aí ataque. o Palestino já tá, ó. Aí, rapaziada. Pedro no gol. Eu ia fazer uma piada, mas não. Parece vamos, São Paulo, pô. Vamos lá. Pedro no ataque, Luiz Araújo, Cebolinha, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Pulgar. Esquerdo, Lateral esquerda, Ayrton Lucas, Direito. Varela na lateral direita. Tchau, 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 tchau. Léo Pereira, E? Léo Ortiz e Rossi no gol. Aí, eu consegui, viu? Com muita dificuldade. Léo Ortiz é a grande novidade. É, exatamente. No lugar do Fabrício Bruno, como bem disse a Alça ali no VT, o Fabrício Bruno veio de uma sequência muito grande e o Tite optou por botar o Léo Ortiz como titular no jogo de hoje. Acredito por ser um jogo mais fácil que o jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense fora de casa. De fato, um jogo no Maracanã para o Léo Ortiz estrear é melhor. Para o jogador é melhor. Acho que ele vai ficar mais leve, mais tranquilo, vai ter o apoio da torcida contra o adversário teoricamente mais fácil. A ver agora como que vai ser a estreia do Léo Ortiz, algo que o torcedor rubro-negro estava muito ávido para ver. Vamos ver como é que o Léo Ortiz vai desempenhar dentro de campo. Vai jogar pelo lado direito, que é o lado do Fabrício Bruno. Então, o Léo Pereira do lado dele. Vamos ver como é que o Léo Ortiz vai desempenhar dentro de campo. E o Léo Ortiz vai estar do lado dele, ou Pedrosa? Não, né? É porque o Léo Ortiz ele tem muita facilidade com as duas pernas, né? Então ele joga prioritariamente do lado esquerdo, mas ele também pode fazer esse lado direito com tranquilidade justamente por essa facilidade. Eu entendo também que isso tem a ver com o desgaste do Fabrício Bruno, que é um jogador importantíssimo para o Flamengo, mas hoje, além de vencer, além dos 3 pontos, além da matemática, o torcedor do Flamengo está esperando uma boa atuação dentro da Libertadores, coisa que não aconteceu na primeira partida. Então, mais do que vencer, o Flamengo precisa mostrar desempenho, porque a gente está falando aqui de um time que tem um alto investimento, um grande técnico, grandes jogadores e vai com o time praticamente completo. Eu diria que 100%, porque a questão do Fabrício Bruno é uma opção. Então, o Flamengo hoje tem que vencer e convencer. Aquela velha história. Ô, Vene Casagrande, para lembrar a galera de casa, a temporada do Fabrício Bruno, para quem fala, ai, mas está começando agora, os caras já estão cansados. Fabrício desempenhou no Carioca, né? Fez a pré-temporada, voltou, desempenhou no Carioca. Ele quebrou o nariz, botou o nariz no lugar, jogou com o nariz quebrado, depois foi para a seleção brasileira e jogou e foi para o jogo da Libertadores, né? Que era da altitude. E na seleção brasileira enfrentou o forte ataque da Inglaterra, o forte ataque da seleção espanhola, fuso horário, viagem. Eu fiz uma conta rápida. Sofreu pênalti que não marcaram. Teve isso Fernanda e falou. jogou bem as duas partidas. Então, assim, vem desempenhando muito bem, não só em quantidade, mas também em qualidade. Eu aposto um dinheiro que se alguém perguntasse para o Fabrício Bruno, ele ia querer entrar em campo hoje, sem sombra de dúvidas, mas acredito que o Tite, ao tomar essa decisão, ele está levando em consideração também outros departamentos, o que falam para ele. Risco de lesão, provavelmente. Mas eu espero, aí é a minha opinião, eu espero que seja uma opção apenas física, que o Léo Ortiz não se torne titular na vaga do Fabrício Bruno. Para mim é questão de meritocracia. Fabrício Bruno e o Léo Pereira, eles vêm desempenhando há muito tempo. O Léo Ortiz acabou de chegar, ele que busca a vaga dele no time titular no dia a dia. Mas acredito que seja assim, ô Pedrosa. Lembra no jogo da Libertadores, que você trouxe que talvez o Fabrício não ia conseguir jogar? A gente até levantou o debate, valeria a pena usar o cara no Carioca e não na Libertadores? Vocês lembram disso? Sim. E acabou que as coisas foram acontecendo. E a gente até trouxe, olha, a altitude, tem que chegar lá e ver quem tá bem e quem não tá legal. A dupla que foi o destaque do Campeonato Carioca não tomou nenhum gol, essa dupla, porque o gol que o Flamengo sofreu foi com um time alternativo. Quer dizer, eu acho que está bem dito que a dupla hoje titular do Flamengo é o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, né? Não. Qual time do mundo tem um titular da seleção brasileira e não coloca para jogar? Isso não existe, né? Então, o
Fabrício Bruno, para mim, é o titular absoluto, e se a zaga em algum momento no ano passado foi problema, porque realmente foi essa vulnerabilidade, hoje não é mais. Então você tem um elenco, você tem uma insistência para contratar um Léo Ortiz justamente para esse tipo de situação, para você poder não ficar com a corda curta em jogos que são importantes como a Libertadores. Eu já falei aqui sobre a decisão de ter colocado o Fabrício Bruno para jogar o Carioca e ter colocado ele também na Libertadores, e aí teve problema de físico e o Flamengo não desempenhou o que tinha que desempenhar. A verdade é que o Flamengo era para ter ganhado do Milionários na estreia. Mas isso aí é uma decisão do treinador, junto também com o departamento fisiológico. O que eu não encaro hoje como uma coisa correta é colocar o Fabrício Bruno no banco por opção. Eu acho que isso não é o melhor. Olha, põe aqui, por favor, você não viu, Pedrosa, que você estava falando? O Caio mandou o seguinte: Pedro no gol, quase engasguei com o meu almoço aqui. Calma aí, Vene Casagrande. Perdão, Caio, perdão. É porque eu fui lento nessa história. Mas vou te falar, a fase do Pedro é tão boa, capaz de se botar no gol e ele defender tudo, tá? É verdade. É verdade. Agora, a gente sempre fala por aqui a questão, ô Vene Casagrande, do que hoje o torcedor do Flamengo encara como o banco de reserva. Alguns anos atrás tinha uma chiação, o fulano no banco, o ciclano no banco, não pode. E hoje é super normal você encontrar grandes nomes sentados no banco de reserva. E o nome disso é elenco, né? Não, é elenco, e vai ser super normal também a gente poder observar o Tite e girar esse elenco, porque a gente está falando de uma temporada extremamente desgastante. Vai chegar um determinado momento que o Flamengo vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. Com certeza todo mundo vai jogar. Hoje, quem é reserva, em determinado momento, vai se tornar titular. E, por exemplo, a gente vê um Bruno Henrique na reserva, num primeiro momento pode ser estranho, mas hoje não é mais estranho, porque a gente sabe que ele vai entrar no jogo e pode desempenhar como desempenhou contra o Nova Iguaçu, quando fez o gol da vitória. Mas já foi estranho, o torcedor já chiou, mas houve uma maturação dessa cabeça do torcedor rubro-negro, de entender que esse processo de performance perfeita chegou num ponto que isso vai acontecer. E, na minha opinião, a maturação total aconteceu quando o Dorival escolhe ter um time para a Copa e um time para o Brasileiro e vence dos dois lados. E ele, eu não lembro de alguém ter feito isso no Brasil, de ter um time para uma competição, um time para outra e ganhar as duas competições, né? Eu não me lembro disso ter acontecido. E o Dorival conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. Eu acho que ali foi a maturação total desse torcedor rubro-negro. E olha, a licitação do Maracanã... Salve, salve, galera! Vamos trazer agora as últimas notícias do nosso Mengão. O Flamengo que joga hoje contra o Palestino pela segunda rodada da Taça Libertadores da América. E além de uma vitória, o torcedor flamenguista espera nesse jogo uma boa atuação, já que o time palestino perdeu para o Bolívar na primeira rodada jogando em casa por 4-0. Então, se o Bolívar tem capacidade, soube aproveitar as oportunidades e venceu o adversário, que é o do Flamengo hoje, por 4-0, o Flamengo também tem essa mesma capacidade, até porque é melhor do que o Bolívar. Mas sabemos que Libertadores é sempre uma caixinha de surpresas. Todavia, precisamos entender a grandeza do Flamengo, entender que o Flamengo vive o melhor momento nessa situação, e que hoje o jogo no Maracanã, com certeza, a torcida do Mengão vai apoiar do início ao fim. Vamos trazer para vocês as últimas informações para este jogo, como também a provável escalação do Flamengo, que tem novidade no time titular. Além da liderança, Flamengo pode chegar a 30 jogos seguidos fazendo gols no Maracanã. O rubro-negro iniciou sequência em 2021 e terá chance de aumentar recorde contra o Palestino. O Flamengo recebe o Palestino nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, podendo assumir a liderança do Grupo E da Libertadores. E, além disso, o rubro-negro pode alcançar um número impressionante. O time, que já é recordista em jogos consecutivos, fazendo gols no torneio, se marcar contra os chilenos, chegará a 30 partidas seguidas, estufando a rede pelo torneio continental. A escrita começou lá em 2021, com um gol de Michael na Argentina contra o Defensa e Justiça, quando o time ainda era comandado por Renato Gaúcho e iniciou a caminhada no mata-mata até a única final da Libertadores que perdeu contra o Palmeiras.
De lá para cá, o Flamengo marcou em todos os jogos que disputou pela competição continental. Ao todo, foram 29 partidas consecutivas e 66 gols feitos, uma média superior a 2,2 por duelo nesse período, que teve apenas 3 derrotas. São quase 3 anos construindo a marca e o artilheiro do período é Pedro, com 16 gols marcados. O camisa 9 é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Fica atrás de Gabigol, com 30. O gol contra o Milionários na Colômbia, na estreia nesta edição, foi o 20º dele com a camisa rubro-negra, superando os 19 de Bruno Henrique. O Flamengo é o dono do recorde desde a goleada em cima do Alcas no Maracanã em 2023. Na ocasião, foi com um gol de Pedro que o rubro-negro chegou ao seu 26º jogo consecutivo marcando. O feito fez o clube superar o América do México, que marcou em 25 compromissos seguidos pela Libertadores de 99 a 2002. Então o Flamengo batendo recordes aí com relação a jogos do Maracanã, principalmente na Libertadores da América. O nosso Mengão, que antes era um time que não tinha tradição no torneio continental, hoje é um dos times que mais mete medo com relação a jogos disputados. Então vamos trazer agora a provável escalação do Flamengo para este jogo de hoje. De acordo com o site Globoesporte.com, o Flamengo entra em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quarta. A partida é contra o Palestino no Maracanã às 21h30, horário de Brasília, e é válida pelo grupo E da competição. A TV Globo transmite ao vivo e o GE acompanha em tempo real. O Flamengo conquistou o título do Carioca no último domingo e está prestes a estrear no Brasileirão, domingo contra o Atlético Goianiense. Após o empate na estreia da Libertadores com o Milionários na Colômbia, a equipe busca a primeira vitória no torneio e conta com o fator casa para isso. O rubro-negro não perde como mandante na competição desde abril de 2019, quando levou 1-0 do Peñarol. O Palestino é o quarto colocado do campeonato chileno, com 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Porém, vem de uma derrota feia em sua estreia na Libertadores, por 4-0 para o Bolívar, mesmo jogando em casa, e terá a árdua missão de se recuperar no Maracanã. Sem jogar no final de semana pela competição nacional, o time antecipou a sua viagem para o Rio de Janeiro e treinou em solo carioca nesta segunda e terça-feira. Esta última atividade no CT do Fluminense. Tite terá força máxima para a Libertadores pela primeira vez. Com De La Cruz à disposição, o Flamengo levará a campo praticamente o time que conquistou o Carioca no último domingo. Mas com uma novidade, Léo Ortiz enfim vai fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra. O zagueiro ex-bragantino treinou ao lado de Léo Pereira na última atividade do Ninho do Urubu. Provável escalação: Rossi no gol, Varela na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. O time do Flamengo vai com o que tem de melhor, né? E parece que a questão física tem sido exemplo aí no Flamengo. Esses jogadores que jogaram a última partida contra o Nova Iguaçu estão todos bem fisicamente para este jogo, né? A única ausência aí, e penso eu que não por motivo de lesão, é Fabrício Bruno, e sim para dar uma oportunidade ao zagueiro contratado junto ao Red Bull Bragantino. Léo Ortiz, zagueiro de 26 anos, que agora vai estrear com a camisa do Flamengo, tem tudo para dar certo. Agora não saberemos qual zagueiro deve sair para que ele seja titular. É claro que ele tem que mostrar futebol dentro de campo. Claro que o que ele fez no Bragantino tem um fator predominante, que é a questão da confiança que ele tinha lá no time paulista. Só que o Flamengo é outra história. E Fabrício Bruno e Léo Pereira estão muito bem na zaga do Flamengo. Sofreram apenas um gol
nessa temporada, que foi na última partida da Libertadores da América contra o Milionários. Ou seja, a zaga do Flamengo na temporada está de se elogiar. Se ano passado o Flamengo era criticado por sempre levar gols, esse ano praticamente está impossível furar o bloqueio flamenguista. Não só os zagueiros, mas também a questão dos laterais ajudam bastante. Cebolinha de um lado e Luiz Araújo de outro também estão ajudando na marcação. Então o coletivo do Flamengo faz com que a equipe em si não sofra muita pressão dos adversários e, consequentemente, não sofra gols. Então vamos torcer para que o Flamengo faça uma boa atuação hoje e consiga os 3 pontos. E aí, nação rubro-negra, participa aí do nosso vídeo e deixa o seu palpite do jogo nos comentários.